Olá, muito boa tarde. O dinamismo da Igreja junto dos jovens continua a caminhar ao ritmo da Jornada Mundial da Juventude. Na Diocese de Lisboa, em ambiente de Quaresma, uma via sacra jovem assinalou as estações com o contributo de jovens refugiados. Connosco está João Clemente, do Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa. Boa tarde. Obrigado, João, por estar uma vez mais aqui entre nós. Desta vez não foi no Parque Eduardo VII, foi na Alameda Dom Afonso Henriques, mas realmente há aqui uma ligação, digamos, evidente também àquilo que se experimentou em agosto no Parque Eduardo VII, nessa Via Sacra. A Via Sacra é um marco da Jornada Mundial da Juventude. E aquilo que também é o nosso objetivo, tem sido o nosso objetivo ao longo deste ano, é precisamente as propostas que vamos fazendo derivarem de alguma maneira daquilo que é a experiência da Jornada Mundial da Juventude. Já o ano passado tínhamos realizado uma Via Sacra, aí num contexto de preparação da Jornada Mundial da Juventude, que quisemos que fosse no Parque Eduardo VII, porque a jornada iria acontecer nesse mesmo sítio. E foi uma agradável surpresa. Primeiro, pelo número de pessoas que aderiu, que esteve presente, e percebeu-se, de facto, este clima orante, este clima de preparação da Páscoa neste período da Quaresma. E quando preparávamos este ano pastoral, fomos também sentindo, fomos recebendo alguns ecos de que seria importante também este ano fazermos novamente uma Via Sacra que congregasse a Diocese de alguma maneira. É uma via Sacra que não teve como objetivo apenas congregar os jovens, mas de facto toda a gente, todas as pessoas para estarem presentes. E aquilo que se pretende é que se pretendeu e que se pretende é que as pessoas possam também viver aquilo que foi a experiência da Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, agora, claro, com dinamismos diferentes, com estruturas diferentes. Mas sempre muito ligado à realidade que marca os jovens no seu dia-a-dia. O que nós fizemos foi convidar uma professora da Universidade Católica que acompanha os jovens refugiados que estão a estudar na Católica, que pudesse, de alguma maneira, desafiá-los a fazer esta meditação, estas meditações da Via Sacra, meditações que foram muito simples, mas que ao mesmo tempo também retratam aquilo que é a visão de alguém que passou por uma experiência muitas vezes difícil, de sair do seu país, de passar por vários países, até chegar a Portugal, e a forma como foi acolhida. Por isso, aquilo que se pretendeu foi que cada uma das estações os jovens pudessem dar eco do que é aquele momento, do que é que aquela estação tem a ver com a sua vida. A nossa equipa de reportagem esteve na Alameda Dom Afonso Henriques e deixamos-lhe agora a nota de reportagem que ali realizámos. Foi na noite de Lisboa, em plena Alameda Dom Afonso Henriques, que os jovens deram passos de Quaresma alinhados com a Via Sacra de Cristo. Perguntou-lhes Pilatos: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos interrogou-o de novo, dizendo: não respondes nada? Vê de quantas coisas és acusado. Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos estava estupefacto. A ideia de morte não tem sempre que ver com a partida deste mundo, mas também com a morte do mundo interior de uma pessoa. O mundo interior constituído pelos seus entes queridos. Separamo-nos deles é tão doloroso como suportar a dor da morte. A Via Sacra era aqui memória de sofrimento, mas também itinerário de luz que rompe a escuridão da noite e de tantas formas mais obscurecidas de vida. Dom Rui Valério lembrou a força transformadora da cruz. Uma força transformadora para que do nosso rosto brilhe uma luz semelhante àquela luz que irradia das velas que cada um de nós detém nas suas mãos. Como sinal de que queremos que esta luz irradie pelo mundo além, peço-vos um gesto muito simples neste momento. Erguê-la simplesmente para o alto. A noite foi para muitos jovens um caminho de revisão de vida pessoal e de libertação,
para uma vida mais sintonizada com Cristo. Inspira-me a ser melhor e inspira-me a ter uma maior preocupação com os outros e a não caminhar sozinha. Do Evangelho segundo São Marcos. Logo de manhã, os sumos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os doutores da lei e todo o sinédrio. Nesta quaresma eu pretendo melhorar um bocadinho a forma como olho para várias coisas e acho que ter estado com essas pessoas também me ajudou a melhorar também o meu modo de vida. Para o Bispo da Diocese, a ocasião era um itinerário de aproximação a Cristo. Porque vamos recordar alguns dos momentos mais significativos e marcantes que ele viveu, e foram momentos vividos no sofrimento, que foi a expressão do amor, momentos vividos na dor, que foi a expressão da sua paixão pela humanidade, por quem deu tudo de si próprio, e portanto quando nós fazemos memória, evocamos esses momentos, nós imediatamente nos sintonizamos com Cristo. Só com Cristo nós podemos fazer memória das coisas vividas por Cristo. Os jovens que guardam na memória essa experiência de Via Sacra no Parque Eduardo VII, a tarde de 4 de agosto de 2023, onde, na companhia de Francisco, fizeram a experiência de caminho ao lado dos jovens de tantos países. Senti-me especialmente inspirada pela força dos outros, porque este caminho quaresmal, este deserto que temos que percorrer, não precisa de ser assim tão difícil quando o caminhamos juntos, quando o fazemos juntos e quando nos sentimos pertencidos e conseguimos também acolher os outros. Porque no fundo o mais importante, para além de todas as regras que são impostas, é acolhermos uns aos outros e amarmos uns aos outros. Eu acho que nos ajuda a perceber que como é que podemos viver a quaresma de uma forma também com coisas atuais, que nos demonstra que sim, ok, pronto, Jesus viveu há 2000 anos, sim, mas podemos reviver essas coisas com coisas na atualidade. As estações desta Via Sacra são sempre ocasião para olhar também a condição do outro na sua fragilidade e sofrimento. Nos tempos atuais é uma forma que eu considero magistral de nos aproximarmos do sofrimento dos outros, nos sofrimentos da humanidade. E hoje a humanidade sofre em tantos quadrantes e de tantas formas. Desde logo é uma humanidade que sofre o abandono, sofre a solidão, sofre a fome, sofre a guerra, sofre a exploração do homem pelo homem. Ora, na Via Sacra, nós ao mesmo tempo que fazemos memória da paixão de Jesus, da Via Sacra de Jesus, preparamos-nos para fazer memória e tornar presente a própria Via Sacra da humanidade. Para os jovens, esta foi uma ocasião para entrar no ritmo de preparação para a Páscoa que a Quaresma representa. Relembramos um bocadinho daquilo que são os sacrifícios necessários para conseguirmos viver a fé e nos conseguirmos entregar da forma mais correta. Eu acho que Jesus é um exemplo, Deus é um exemplo para nós, e eu acho que Deus, a maneira como Ele viveu o sofrimento das últimas horas da sua vida, pode inspirar-nos a nós a viver os sofrimentos que nós sentimos durante a nossa vida também. Ainda que sejam mais pequenos, mas a vivê-los com o mesmo amor. Depois da Jornada Mundial da Juventude, os jovens de regresso à Via Sacra para uma linguagem diferente da do mundo, mas com a eficácia que toca o coração e impele para o caminho. A Via Sacra possui em si uma densidade de linguagem que é facilmente assimilada e compreendida pelo homem de todos os tempos e particularmente hoje é muito compreendida pelos nossos jovens. E aquela Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, que nos marcou indelevelmente e nos marcará para todo sempre, será eternamente recordada. Pois bem, essa Via Sacra teve muitos méritos, muitas virtudes, e uma delas foi esta, é que conseguiu transmitir uma mensagem de solidariedade e de esperança ao mesmo tempo a todos, particularmente aos jovens. Oxalá que nós, esta noite, consigamos esse mesmo efeito.
Os jovens a sair numa sexta à noite, desta vez para um desafio de Quaresma, uma via sacra na noite da cidade. A reportagem na Via Sacra que levou os jovens da Diocese de Lisboa à Alameda Dom Afonso Henriques. João Clemente, vimos aqui os principais momentos deste grande acontecimento que marcou também. Foi um marco na caminhada de Quaresma, porque o Serviço de Juventude do Patriarcado de Lisboa também vai estando atento aos momentos, aos tempos litúrgicos e esta caminhada jovem no Patriarcado também vai obedecendo a este calendário. Sim, há aqui dois ritmos que nos parece importante marcar. Por um lado, a pastoral juvenil, o acompanhamento dos jovens, o trabalho com os jovens, acontece num contexto local. Acontece na paróquia, acontece no movimento, acontece na vigararia. E aquilo que o Serviço de Juventude pretende não é substituir esta caminhada, não é ser a proposta para os jovens, mas aquilo que pretendemos, em conjunto com a pastoral universitária e a pastoral vocacional, é ao longo do ano termos alguns momentos que congregam, ou que são propostas para congregar todos aqueles que querem participar. E têm alguns previstos no vosso calendário? Sim, já tivemos alguns desde setembro. Tivemos só, uma forma de nota, tivemos a Jornada Diocesana da Juventude em Vila Franca, tivemos a peregrinação diocesana à Fátima no dia 10 de dezembro, tivemos um momento muito importante que não tinha como objetivo congregar todos os jovens, mas de alguma maneira representantes dos jovens, que foi o Fórum Geração Rise Up. E agora, já no início deste ano, tivemos a Vigília Ecuménica Jovem, tivemos o Encontro Geral de Animadores e agora temos, na Quaresma, dois grandes momentos. Digamos que são, assim, dois pilares para este tempo da Quaresma. Começamos a Quaresma com esta Via Sacra e terminaremos a Quaresma com aquilo que chamamos uma Vigília da Misericórdia. Também a Vigília é um dos marcos muito importantes da Jornada Mundial da Juventude. Todos nos recordamos dela. Exatamente. E portanto, aquilo que nós também pretendemos, esta componente da adoração eucarística, era que também, a nível diocesano, no final da Quaresma, pudesse haver esta experiência de vigília, com uma nota, também com uma vertente muito penitencial. E daí, que é também uma marca da Jornada Mundial da Juventude, daquilo que é o Parque do Perdão e daquilo que é essa experiência tão bonita e tão importante. E por isso, teremos esta Vigília da Misericórdia no dia 16 de março, mas este ano em 3 pontos diferentes da Diocese. Na Basílica da Estrela, no Convento de Mafra e no Mosteiro de Alcobaça. Em 3 pontos da nossa Diocese, que é uma Diocese muito, muito grande, teremos esta vigília, estas Vigílias da Misericórdia. E depois teremos, no Pentecostes, um encontro, também um desejo particular do Sr. Patriarca, de que este ano, praticamente um ano depois dos jovens terem vivido a experiência da Jornada Mundial da Juventude, poderem, juntamente com o seu Bispo, fazer aqui marcar aqui de 2 formas este encontro de Pentecostes. Por um lado, uma renovação das promessas batismais, um compromisso com a Igreja, que a experiência da jornada não foi uma experiência apenas passageira, mas que, de facto, comprometeu os jovens na construção da Igreja e na sua relação com Jesus, mas também um envio para a missão, para que neste Pentecostes e naquilo que é a vida de cada jovem, um incentivo, um impulso a que sejam discípulos, a que sejam apóstolos, a que possam anunciar este amor de Jesus. E depois terminaremos o ano pastoral, já no dia 6 de julho, com o Festival da Juventude, também uma componente da Jornada Mundial da Juventude, onde queremos, de uma forma celebrativa, festiva, dar graças por aquilo que foi este ano, e nesse Festival da Juventude acontecerá também aquilo que é o Festival Diocesano da Canção. Temos neste momento já 12 vigararias que vão realizar os seus festivais vicariais, e depois os vencedores desses festivais vicariais irão ao Festival Diocesano, que será no dia 6 de julho, e que depois, em outubro, será o Festival Nacional. O importante é não desmobilizar, não é, desse grande envolvimento da jornada vivida no ano passado. O que é que vão observando nesta oferta, digamos, intensa e criativa que têm vindo a propor aos jovens? É que, de alguma forma, eles vão estando, ainda permanecem no ritmo da Jornada da Juventude? Sim, a experiência que vamos fazendo é que, de facto, as realidades locais são muito diferentes umas das outras. E se há muitas paróquias e muitos movimentos que têm dinamismos próprios, já com muitas propostas, com itinerários de formação, há depois muitas realidades
que têm mais dificuldade em congregar, em propor, e daí também o nosso papel é muito ajudar a que isso possa acontecer. Agora, quando falamos de pastoral juvenil, não falamos apenas de eventos, não falamos só destas atividades ao longo do ano. Falamos também de projetos, de processos, de itinerários que podem, de alguma maneira, marcar aquilo que é uma proposta até exigente e arrojada daquilo que é o trabalho com os jovens. Algumas já estão a acontecer. Destaco, por exemplo, o itinerário E Agora, que é esta proposta, todos os meses sai um caderno para que os jovens, seja individualmente, seja em um grupo, possam fazer uma experiência de releitura da jornada. Como, por exemplo, o coro diocesano jovem, que parte de muitos jovens que estiveram no coro da Jornada Mundial da Juventude na Diocese de Lisboa, que quiseram manter este encontro e esta proposta. Sejam outros que nós estamos a trabalhar e que sairão brevemente. Destaco 2 que são muito, muito importantes. Por um lado, aquilo que será o Centro Juvenil Universitário, que nós estamos a trabalhar em Lisboa, que não tem ainda, de alguma maneira, não é visível, mas há um trabalho já muito grande de perceber o que é que este centro vai ser, em que lugar é que vai funcionar, como é que será a sua estrutura de acompanhamento. Portanto, por um lado, este espaço, este centro universitário, juvenil e universitário. Por outro lado, um projeto muito interessante de missão que estamos a trabalhar para que, em setembro do próximo ano, possa existir na nossa diocese uma pequena comunidade de 10 a 12 jovens, vivendo comunitariamente, em que dão um ano para estar em missão na sua própria diocese. Não é uma missão fora da diocese, mas é uma missão dentro da diocese, em que tem momentos fortes de formação, mas depois tem uma componente muito grande de serviço, seja nas paróquias, movimentos, capelanias. E em terceiro lugar, também de destacar aquilo que é a escola de acompanhamento, que é uma proposta de formação que estamos também a desenhar e que é um projeto que será lançado em setembro do próximo ano. Centro Juvenil Universitário, Escola de Missão e Escola de Acompanhamento. Muito bem, propostas muito envolventes e intensas também para os jovens nesta caminhada no pós-Jornada Mundial da Juventude. João Clemente, muito obrigado por esta partilha. Tempo ainda para olhar outros temas da atualidade religiosa. Os desafios da sociedade atual marcaram a reflexão na Jornada Nacional de Estudos de Vida Consagrada. A sociedade está em mudança, as gerações carregam uma cultura própria e a vida consagrada é uma novidade que não depende da idade nem do carisma. Em Fátima, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal promoveu a reflexão e os que um dia optaram pela consagração religiosa puderam aprofundar a forma como responder ao desafio de uma sociedade em mudança para a qual se pede a formação de uma consciência crítica. Consciência, todos invocamos, votar em consciência, a minha consciência. A consciência não me pesa, tenho a consciência... Pronto, é assim neste contexto. Que a palavra consciência significa a interioridade da pessoa, a entidade profunda da pessoa, de alguma maneira despojada de elementos exteriores, e tem uma referência também direta a Deus que nos fala no íntimo de nós próprios. Podemos chamar-lhe coração, como diz a Bíblia, podemos chamar-lhe consciência numa linguagem mais grega, neste contexto. Mas tem a ver com uma dimensão profunda, íntima e às vezes até despojada de interesses exteriores. E também uma dimensão, digamos, com outras pessoas, porque se eu tenho, uma vez que eu tenho consciência, outras pessoas também têm. A sociedade que muda não é algo exterior às comunidades de vida consagrada, a mudança é transversal e opera nas comunidades, entre aqueles que optaram por este caminho vocacional e que carregam a cultura específica da época que os marca. Numa comunidade há várias gerações, portanto, na questão da idade, há culturas diferentes e não é uma questão só de facto, que o facto aí está, mas tentarmos trabalhar, procurar a escuta uns dos outros, o acolhimento, trabalharmos uns com os outros, não também em contraposição, mas há gerações diferentes, há culturas diferentes e temos que respeitar e de criticamente discernir e criarmos sintonia e harmonia. Nesta jornada de estudo estiveram em destaque o testemunho de diferentes gerações e a forma como encaram a missão. Eu sinto que o grande desafio
é favorecer uma cultura de encontro em que não nos anulemos mutuamente, mas façamos com que aquilo que trago eu do Brasil, mas aquilo que recebo também cá dos meus confrades portugueses, dos confrades de Moçambique, dos camarões com quem convivo, sirvam de resposta, não apenas para nós enquanto comunidade, mas sirvam também de resposta para o mundo. E podendo dizer um bocadinho mais, eu sinto que o grande desafio da vida religiosa nesse âmbito da interculturalidade, intergeracionalidade, é também, enquanto pecinhas muito pequenas do mosaico, mostrar ao mundo a face de Cristo, como diria Dom Helder Câmara, todos precisam, sem saber e sem crer. A irmã Teresa Ramos esteve quase 2 décadas na Rússia, em São Petersburgo. Foram 18 anos da minha vida em São Petersburgo, foi um sítio onde realmente se encontra. São Petersburgo é como que a porta para o Ocidente em relação à Rússia, não é? Ali encontram-se todos, é como que um melting pot. Todas as culturas, todas as raças e todos os grupos étnicos. Portanto, foi um momento realmente de se poder viver esta interculturalidade e internacionalidade. Esta religiosa destaca a espiritualidade oriental e a forma como a ajuda a viver a sua própria missão. Este intercâmbio de espiritualidade, eu aprendi muito com a espiritualidade ortodoxa e a espiritualidade oriental, em princípio, que hoje é muito a minha, embora sem negar as raízes latinas, mas enriqueceu-me muito nesse aspecto do intercâmbio de culturas e de espiritualidades. A vida é consagrada em jornada de estudos, desta vez centrada nos desafios que a sociedade atual coloca aos que, como consagrados, são construtores de igreja no mundo. Já sabe que a atualidade religiosa está disponível em agência.eclesia.pt. Nós ficamos por aqui. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.